Mensagem da Palavra de Deus. Texto que será lido nesse instante será em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Destaque desse texto, eu quero repetir a leitura do versículo 3, que diz: recordando-nos diante do nosso Senhor, Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, graças rendemos ao Teu nome, Senhor, nesse momento, por Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra, e sejamos edificados, Pai. Que o Senhor abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero falar, através desse texto da palavra do Senhor, sobre a seguinte proposição: como posso identificar em mim se sou convertido ao Evangelho de Jesus? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve esta palavra mostrando e valorizando a eles o que Deus fez na vida deles, e que isso se tornou explicitado através de uma vida simples, de uma vida no cotidiano, de servir ao Senhor, de estar convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, pensando nesse texto que lemos, em primeiro lugar, nós vamos ver que a primeira identificação que podemos observar, segundo o texto, de que somos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo ou não, é porque o convertido em Cristo Jesus tem a fé operante. Este é um dos primeiros diagnósticos que nós podemos ver nas Escrituras, fundamentado especialmente no texto que lemos,
capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, quando fala da operosidade de vossa fé. Quando nós falamos sobre fé, é bom que nós busquemos uma definição apropriada da própria Escritura. E a definição mais excelente sobre fé está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, para que nós entendamos esta operosidade de fé e a fé em si, nós vamos ver esta primeira ênfase do escritor aos Hebreus, que ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza significa qualidade do que é certo. Certeza significa ausência de dúvida. E através da palavra de Deus e pela palavra de Deus, nós temos algumas certezas que queremos expressar e que estão fundamentadas na própria Escritura. Primeiro, nós temos a salvação. A salvação é algo que nós, como discípulos de Jesus, temos que ter essa certeza. A certeza da salvação. Jesus, escrevendo no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 15 e 16, ele diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, essa palavra, quem crê e for batizado será salvo. Esse texto nos aponta duas perspectivas. A perspectiva imediata de conversão, de regeneração, de transformação, como também aponta para uma perspectiva escatológica, onde dar-se-á o absoluto de toda a ação salvadora de Deus sobre os pecadores que se arrependem dos seus pecados. Outra certeza que temos também nas Escrituras é a segunda vinda de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 a 11, descreve sobre este fato e diz o seguinte: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A segunda vinda de Jesus, o discípulo de Jesus tem certeza deste fato, porque está registrado na palavra, não somente nesse texto, mas tantos outros que fundamentam e corroboram para que no nosso coração se sinta seguro na palavra do Senhor. Também, outra certeza que temos é sobre o arrebatamento da igreja de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, descreve o momento em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E assim diz o texto: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma
à outra extremidade dos céus. Outra certeza também que pela fé temos é que vamos viver eternamente no céu, na presença do Senhor. Jesus, falando aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, consolando os seus discípulos e a todos, não somente naquela época, mas nos nossos dias, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A outra palavra que nos fala a respeito desta fé, e por isso temos que ter uma fé operosa, porque a fé é a convicção de fatos que se não veem. Convicção significa prova evidente. E nós temos prova evidente de Deus na própria Escritura, no nosso relacionamento com o nosso próprio Deus, a ação do próprio Espírito do Senhor. Desde o Velho Testamento, então, nós vemos alguns exemplos, como lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando a palavra do Senhor fala ao seu povo dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a existência de Deus, o Deus único. Também, no Evangelho de João, capítulo 24, a parte A, mostra que esse Deus é Espírito. Ele existe, os nossos olhos físicos não podem contemplá-lo, mas podemos contemplá-lo pela fé. E a própria Escritura descreve a respeito da existência de Deus, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele mostrando a respeito dos atributos de Deus, a própria criação de Deus manifesta a glória de Deus. E assim diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Temos também a convicção da inspiração das Escrituras. Há prova evidente disto, e a própria palavra, ela evidencia, quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, e ele diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Pedro também descreve dizendo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Outra convicção que temos e que evidencia através desta fé operosa que todo discípulo de Jesus deve ter, é a convicção do criacionismo. Deus criou todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Também Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 16, ele diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ainda, amados, a respeito de Jesus, nós temos convicção do seu nascimento, sofrimento, morte, ressurreição, glorificação e segunda vinda dele, segunda vinda de Jesus. Temos convicção também a respeito dos milagres de Jesus. E a própria palavra do Senhor, falando a respeito dos milagres de Jesus, diz no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em meu nome. Portanto, a fé que os irmãos da igreja de Tessalônica tinham posse foi adquirida mediante uma conversão real e verdadeira. E por esse motivo, eles tinham a fé que era operante. Então, continuando a pergunta, como posso identificar em mim se sou convertido ao Evangelho de Cristo Jesus? Primeiro dissemos que o convertido em Cristo Jesus tem a fé operante. Em segundo lugar, o convertido em Cristo Jesus possui amor abnegado. O amor abnegado é o amor altruísta, o amor que renuncia, aquele que se dedica, doa-se em favor do próximo. Paulo, por isso, disse no texto que lemos, 1 Tessalonicenses 1:3, da abnegação do vosso amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, falando sobre este amor abnegado, ele diz o seguinte: o amor não procura os seus próprios interesses. E Paulo ainda nos fala em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, a respeito deste amor abnegado, ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade do que eu vos escreva, porque, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Quem ama de maneira abnegada vive em favor da vida do outro. É o que descreve as Escrituras, 1 João capítulo 3, versículo 16, quando João diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A prática do amor abnegado evidencia uma conversão verdadeira. Nós encontramos isto quando observamos no texto 1 João capítulo 4, versículos 7 a 21, que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Continuamos a pergunta: como posso identificar em mim se sou convertido ao Evangelho de Cristo Jesus? Primeiro dissemos que o convertido em Cristo Jesus tem fé operante. O convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, ele possui este amor abnegado. Mas em terceiro e último lugar, o convertido em Cristo Jesus está firme na esperança da vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. E da firmeza da vossa esperança em Cristo. Quando lemos, seguindo o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 10, nós podemos recordar o texto que diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quais os elementos que diagnosticam a firmeza do crente na esperança da vida eterna em Cristo Jesus? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 a 9, vai nos mostrar. O primeiro elemento é a eleição. O segundo elemento é por ter sido alcançado pelo Evangelho verdadeiro. Seguindo a imitação de Jesus. Outro elemento, a repercussão da palavra de Deus e ainda a conversão. Principalmente, nós observamos essa transformação maravilhosa que o Evangelho produz na vida das pessoas. Quando Paulo diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Recordando, então, a mensagem da palavra do Senhor nesse instante.
lembrando a pergunta: como posso identificar em mim se sou convertido ao Evangelho de Jesus Cristo? Cada um de nós certamente deve fazer essa pergunta a nós mesmos. Então, primeiro dissemos que o convertido em Cristo Jesus tem a fé operante. Segundo, que o convertido em Cristo Jesus possui amor abnegado. Terceiro, o convertido em Cristo Jesus está firme na esperança da vida eterna. Quero tratar de algumas considerações finais agora nesse momento. Primeiro, somente através de uma conversão verdadeira em Cristo Jesus, como crentes, seremos identificados naturalmente. Sem uma conversão verdadeira, amados, jamais seremos identificados como verdadeiros crentes em Jesus, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. É preciso tornar esta fé recebida de Deus operosa, colocando-a em prática através da obediência à palavra de Deus. Se você tem no seu coração esta fé, que é a fé salvadora, e que deve tornar-se sempre uma fé operosa, a evidência de tudo isso é que você e eu tornar-nos-emos obedientes à palavra do Senhor. Temos que viver o amor abnegado, tanto com Deus ou para com Deus, quanto para com o nosso próximo. A própria palavra do Senhor diz que devemos amar a Deus e também devemos amar o próximo como a nós mesmos. A esperança da vida eterna em Cristo Jesus nos fortalecerá e nos motivará para a vida diária de serviço e adoração a Deus. Segundo as Escrituras, nós aguardamos um novo lar, um lar celestial, uma nova pátria, preparada pelo Senhor para cada um de nós. E essa esperança deve estar sempre firme no nosso coração. E isso vai fortalecer as nossas vidas e o nosso serviço de louvor, de adoração, de gratidão vai continuar com muita alegria na presença do Senhor. Que Deus, então, abençoe a todos os amados irmãos. Amém.